prière. Mas vocês tenham sujeito de oração. Alors, notre grand thème, O nosso grande tema é: c'est Seigneur, révèle-moi ce qui est profond et caché. Senhor, revela-me o que é profundo e escondido. Seigneur, révèle-moi ce qui est profond et caché. Senhor, revela-me o que é profundo e escondido. Nous avons tiré ce thème dans le livre de Daniel, Tiramos esse tema no livro de Daniel chapitre 2, 2, du premier verset jusqu'au 28e verset, do primeiro versículo até o 28, ou même au-delà jusqu'à la fin. e até mesmo até mais além, até o fim. Hier, nous avons dit Ontem falamos que Daniel s'est trouvé dans une situation difficile, que Daniel encontrava numa situação difícil, une situation qui était pour l'amener à la mort. que é uma situação que levava ele à morte. En d'autres termes, il était devant la mort. Quer dizer, outro tema, digamos, que estava perante a morte. Parce que le roi, il avait décidé d'exterminer tous les magiciens, les astrologues, Então, et Daniel y compris. o rei ele decidiu de matar o astrólogo, os magos, e incluído o Daniel com seus amigos. Comme on dit, Daniel Alingaka Koufa, innocent Moué. Como dizemos que o Daniel seria morto como vivo. Il n'était pas impliqué dans la situation. Ele não estava implicado na situação. Quand le roi, il avait invité les astrologues, les magiciens, Quando o rei invitou os magos e os astrólogos, il n'a pas invité Daniel. e não convidou Daniel. Il ne croyait pas que Daniel pouvait lui donner des explications. Ele não acreditou que Daniel podia dar a explicação. Mais après que les magiciens ont échoué, Então, quando os astrólogos não conseguiram dar resposta, alors il a mis le nom de Daniel dans la liste de ceux qui devaient être exterminés. então ele meteu o nome de Daniel na lista daquelas pessoas que seriam mortas. Et gloire à Dieu, E glória a Deus, avant que Daniel, qu'on puisse les battre ou les tuer, antes que Daniel podiam lhe matar, il a eu le nouvelle, ele l'information. teve a informação. Et nous avons dit Daniel n'a pas fui. Então viu que Daniel não fugiu. Daniel, il a affronté la situation. Então Daniel ele confrontou a situação. Bien-aimé, et tant que les enfants de Dieu Eu, como filho de Deus, n'ayons pas l'habitude de fuir les problèmes. que não possamos ter aquela habitude de fugir dos problemas. Les problèmes pour nous, bien-aimés, Mesmo o problema para nós, ce sont des occasions que Dieu permet pour nous amener au-delà. então são uma ocasião que Deus permite para que possa nos levar mais além. Donc, face à chaque situation qui se présente dans ta vie, Então, cada situação que se apresenta na tua vida, ne désiste pas, não desista, ne recule pas. não recua. Il faut avancer. Então avança. Mais n'avance pas Mas não toi-même. avança você pouco. Il faut avoir un soutien, Mas tem que ter uma ajuda, une force. uma força. Alors, Daniel, le bien-aimé, Daniel Gamado, est allé devant le roi. então ele foi perante o rei, Il demande au roi, ele pediu ao rei, donne-moi le temps, me dá o tempo, je viendrai te donner l'explication. eu virei e darei a interpretação. Et Daniel est allé, Então Daniel foi, il a instruit ses frères, ses amis, então ele falou com seus amigos, com eles, il a dit nous devons prier disse que nós devemos orar, parce que nous sommes en danger. porque nós estamos em perigo. Il s'est mis à prier, Então ele meteu-se a orar, implorer la grâce de Dieu, implorou a graça de Deus. et Dieu, il a révélé ce qui était caché. Então Deus revelou o que estava escondido. Les songes qui étaient profonds, O sonho que era profundo, les songes qui étaient cachés, o sonho que era escondido. Dieu l'a révélé à Daniel. Então Deus revelou a Daniel. Alors c'est comme ça, bien-aimé, É assim, meu amado, que Daniel va exalter son Dieu. que Daniel vai exaltar o seu Deus. Dans la vie, bien-aimé, Na vida, meu si amado, Dieu intervient dans ta vie, se Deus vai intervenir na tua vida, apprends à exalter Dieu. então aprenda a exaltar o Nous Deus. devons être les témoins de Dieu, de Devemos Jésus-Christ. ser testemunha de Jesus Cristo. Le miracle que Dieu fait dans nos vies, O milagre que Jesus faz na nossa vida, ce n'est pas pour nous glorifier, não para nos glorificar, mais c'est pour témoigner aux gens mas para testemunhar as que pessoas notre Dieu, il est vivant. que nosso Deus é vivo. Vous savez quoi? Vocês sabem que Aujourd'hui, nous parlons de Daniel. hoje falamos de Daniel. Nous utilisons cette histoire. Cette histoire, Utilizamos a história. c'est parce que É porque Daniel, Daniel il a témoigné son Dieu. testemunhou seu Deus. Il n'a pas caché Ele não escondeu la grandeur de Dieu. a grandeza de Deus. Pourquoi, bien-aimé? Porque
Nous cachons ce que Dieu fait dans nos vies. escondemos o que Deus faz na nossa vida. Soyons des témoins de Jésus. Devemos ser testemunhas. Et je de suis Jesus. convaincu Eu estou que convencido pendant ces 21 jours, que esses 21 dias, je ne sais pas en quel moment, eu não sei qual momento, ça peut être aujourd'hui même, pode ser hoje, ça peut être demain, pode ser amanhã, mais avant que les 21 jours se terminent, antes dos 21 dias terminarem, Dieu te fera grâce, amém, Deus te fará tu graça, verras la gloire de Dieu. tu verás a glória de Deus. Alors, bien-aimé, sois capable de témoigner E comme a Dieu. mãe será capaz de testemunhar teu Deus. Alors, c'est là où Daniel dit Onde Daniel diz que mon Dieu, il révèle ce qui est profond que Deus, meu Deus revela o que é profundo et ce qui est caché. e está escondido. C'est ça notre thème Esse é o nosso tema pour ces 21 jours. desses 21 dias. Nous avons dit, bien-aimé, Falamos que nous avons défini c'est quoi la révélation definimos que a revelação et comment avoir la révélation de Dieu. e como ter a revelação Donc, de je ne Deus. veux pas revenir. Eu não vou mais voltar. Celui qui n'a pas suivi la prédication, Alguém que não seguiu a predicação, consultez notre page de Facebook, então vai consultar a página do Facebook. vous suivrez la prédication. Vocês verão lá a predicação. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, E hoje, amados, nous voulons parler d'un sous-thème. vamos falar do sous-tema. Notre sous-thème d'aujourd'hui, Nosso sous-tema de la hoje, délivrance a libertação du sentiment de do culpabilité. sentimento da culpabilidade. La délivrance A du libertação sentiment do sentimento de culpabilité. da culpabilidade. C'est quoi la culpabilité? O que é a culpabilidade? La culpabilité, bien-aimé, A culpabilidade, meu c'est amado, un sentiment é um où sentimento la personne onde a pessoa se condamne lui-même. vai se condenar-se a si mesma. À des fois, les gens ne te condamnent pas, Às vezes vocês não vão te mais condenar, toi-même, tu te condamnes mas você próprio vai se condenar à cause d'une chose, por causa de uma coisa à cause d'une situation. ou de uma situação. Nous allons lire Vamos ler Jonas chapitre 3, versets 5 à 10. Jonas 3, 5 a 10. Avant d'avancer avec notre enseignement Antes ou de, notre prédication, antes de continuar com a nossa predicação, je voudrais que nous lisons Daniel, vamos, et podemos, pardon, Jonas, vamos ler Jonas chapitre 3, 3, versets 5 à 10. 5 a 10. La Bible nous dit ceci, A Bíblia diz o seguinte: les gens de Ninive os homens de prirent Nínive à Dieu, creram em Deus, il publia un jeûne convocaram jejum et se revêturent des sacs, e vestiram-se do pano, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. desde o maior até o menor. Toi qui as l'habitude de laisser tes enfants à côté, Você tem que deixar seus filhos de lado. ici nous voyons qu'ils ont impliqué même les enfants. Aqui está nos mostrar que meteram também até as crianças. Até as crianças. La chose parvient au roi de Ninive, A notícia chegou ao rei de Nínive. il se leva de son trône, Ele levantou-se do seu trono, ôta son menton tirou seu manto, et se couvrit d'un sac cingiu-se com pano de saco et assit sur la cendre. e assentou-se sobre a cinza. Donc même le roi, Mesmo o rei, quand il a appris que le peuple, ils ont décrété un jeûne, quando ele ouviu que o povo fizeram eles decretaram jejum, lui aussi il s'est engagé. então também o rei também meteu-se a fazer. Un bon chef de famille, Bom chefe de c'est lui família qui montre l'exemple. é que mostra exemplo. Donc le roi aussi, O rei também, il a compris que la situation me concerne. então ele viu que a situação também, Je dois être l'exemple ou l'exemplaire. esse problema também, eu devo também ser exemplo. On passe, Passamos verset 7. Et il fit faire dans Ninive cette publication em seguida fez programar em Nínive, par ordre du roi et de ses grands, como descrito o rei dos seus grandes, que les hommes et les bêtes, homens e animais, le bœuf et le brebis, gado, gaúdo ne goûtant de rien, e miúdo não provarão nada. ne pèsent point Eles não pastarão et ne boivent point d'eau. e não beberão água. Donc le roi décrète une loi ou une recommandation O rei decretou uma lei
que même les animaux, mesmo os animais, que tout le monde puisse gêner, que possam jejuar, todo que mundo, personne ne puisse manger, ninguém possa comer que personne ne puisse boire. e que ninguém possa beber. Parce que c'était le roi a réalisé combien la situation était difficile. Então o rei ele realizou a situação que era muito difícil, Parce que Dieu, il avait décidé porque Deus decidiu d'exterminer le peuple de Ninive para destruir todo o povo de Nínive à cause de leur por désobéissance. causa da sua desobediência. Alors le roi, il va donner cette communiqué Então o rei vai dar esse comunicado que tout le monde puisse gêner, que todo mundo possa jejuar, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. que eles sejam cobertos de os homens e Verset 8. cobrem-se de pano e de saco, Qu'ils crient à Dieu avec force. invocaram a Deus com vigor Il y a des prières bien-aimées e a de oração bem qu'on peut amada, prier silencieusement, possamos orar silencioso, mais il y a des prières qui demandent des cris. mas tem oração que precisa de gritos. Vous qui avez l'habitude de dire non, mais quand tu pries, c'est toi avec ton Dieu. Você deve dizer que não, quando você ora, é só você com todo Deus. Tout dépend de chaque situation. Mas dependendo da Il y a des situação, situations bien-aimées que tu ne peux pas rester calme. mas tem situação que você pode ficar calmo. Tu dois implorer ton Dieu. Você tem que implorar o teu Tu Deus. dois crier devant ton Você Dieu tem que gritar o teu pour Deus chercher le secours. para procurar o seu Mhm. Et il revient tout de leur mauvaise voie e converterá cada qual do seu caminho perverso et des actes violents dont leurs mains sont coupables. e da violência que está nas suas mãos. Donc, ils devaient revenir, Então eles deviam voltar, reconnaître leurs fautes, reconhecer a sua les culpa, confesser devant Dieu, confessar perante a Deus, s'humilier devant se Dieu humilhar perante a Deus, pour demander la faveur de para Dieu. pedir o favor de Deus. Bon, on peut ça. Oui, on continue verset 9. Vamos continuar no Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Quem sabe, talvez Deus volte atrás, arrepende-se Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, e revoguem o ardor da sua ira, en sorte que nous ne périssions point. de modo que não perecemos. Voilà. Donc, le roi a compris E o rei entendeu que la situation était grave. que a situação era grave. La seule moyen A única maneira pour vivre l'intervention de para Dieu, viver a intervenção de Deus, pour que Dieu change sa décision, e Deus possa mudar sua decisão, il devait gêner, então eles deviam jejuar, s'humilier devant Dieu humilhar perante a Deus, pour recevoir la faveur de Dieu. para receber o favor de Deus. Et le roi dit, E o rei disse, nous devons nous humilier, se repentir. devemos nos humilhar e arrepender-se. Dans le jeûne, bien-aimé, No jejum amado, c'est très important é importante de s'humilier devant Dieu, de se humilhar perante a de Deus, se réconcilier avec de Dieu. reconciliar com Deus. Et aujourd'hui, Hoje, nous voulons parler vamos falar de la délivrance da libertação du sentiment de culpabilité. do sentimento da culpabilidade. Le sentiment de culpabilité O sentimento da culpabilidade a deux volets. há dois volumes. A deux volets. Le premier volet O primeiro volume de la culpabilité, da culpabilidade, c'est quand la personne quando a pessoa a commis une faute. ele cometeu erro, Il a fait quelque chose de mauvais ele fez uma coisa de mal, et il commence à se condamner. então ele vai começar a se condenar. Il sent en lui Ele sente nele que la faute que j'ai commise, o erro que eu fiz, personne ne peut me pardonner. ninguém pode me perdoar. Même Dieu ne peut pas me pardonner. Mesmo Deus não pode me perdoar, Parce que c'est une faute grave. porque é erro muito grave. Donc la personne Então a pessoa em si, sent le sentiment de culpabilité. ele sente sente como está culpado, tem a culpabilidade. Chers frères et sœurs, Irmãos, il y a beaucoup de gens tem muitos qui se culpabilisent dans la que vie estão se culpabilizando na à vida. cause d'une faute, à cause de quelque chose que vous avez commis. Talvez de algo que a pessoa cometeu. Vous dites non, 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 ça,
les gens ne peuvent pas me Vai pardonner. dizer que não, ninguém vai me perdoar. Non, Dieu ne peut pas me pardonner. Deus não vai me perdoar. Il y a des gens qui fuient même Tem l'église. pessoas que até vão fugir da igreja. Ils se disent non, Vai dizer que não, je ne peux pas aller à l'église eu não posso ir na igreja. parce que j'ai fait des bêtises. Porque eu fiz coisas que não é boa. J'ai fait des choses Eu mauvaises. fiz coisas que é maus. Je suis venu dire à une Eu personne, fui dizer a alguém aqui, le Dieu que nous croyons, o Deus que nós le cremos, Dieu que nous servons, o Deus que servimos, il est un Dieu é miséricordieux. Deus misericordioso. Depuis l'Ancien Testament Desde o Antigo Testamento jusqu'aujourd'hui, até hoje, il a été toujours un Dieu de ele miséricorde. sempre foi Deus de misericórdia. Et surtout dans ce temps de la grâce, E sobretudo esse tempo da graça, Dieu ne condamne personne. Deus não condena a pessoa. Il nous donne toujours la grâce. Ele nos dá sempre a graça, Il nous fait toujours faveur ele nos faz sempre o favor de revenir à lui. de voltar a ele. Mais combien de personnes Mas quanta gente qui se condamnent, que estão se qui se condenando, culpabilisent? estão se culpando. Ça, c'est le premier sens. É o primeiro sentido. Je veux même parler de 3 volets. Posso falar até de 3 volumes. Donc, le premier, O primeiro é, c'est toi-même qui te condamnes você pode estar se à condenando cause de quelque chose de mauvais que tu as fait. de coisas que você fez de mal. Tu commences à faire un préjugé Você está fazendo sempre prejuízo, que ça, c'est grave. dizer que não isso é grave. Si je le dis à quelqu'un, Se eu vou dizer a uma pessoa, si je le confesse à la se personne eu vou confessar a uma que je pessoa fais du mal, que eu fiz mal, il ne pourra pas me pardonner ele não vai me perdoar. parce Olha, que c'est grave. porque é grave. Non, non, si je le dis à Dieu, Se eu vou dizer a Deus, il ne pourra pas me pardonner. não vai me perdoar. Bien-aimé, il y a des gens même, Mesmo tem pessoas, tu demandes pardon à Dieu, você pede perdão a Deus, mais tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. mas você pensa que Deus não te perdoou. Quand cela arrive à ce niveau-là, Mas quando acontece esse nível, ça devient très dangereux. já torna-se muito perigoso. Quand tu demandes pardon à Dieu, Quando você pede perdão a mais Deus, tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné, você não crê que Deus te perdoou. donc là, c'est grave. Isto então é muito grave. Pose-toi la question ce soir. Faz-te a pergunta essa noite. Dans quel état tu te trouves? Qual é o estado que você se Est-ce que encontra? tu te condamnes de quelque chose? Se você condena-se de algo, Est-ce que tu te culpabilises de quelque se você chose? está se culpabilizando de algo, Notre Dieu, il est prêt nosso Deus está pour pronto te pardonner. para te perdoar. Deuxième volet, O segundo volume é l'esprit de le sentiment de culpabilité, o sentimento da culpabilidade. c'est quand la personne Quando a pessoa se culpabilise par rapport à une situation, ela se culpa perante uma situação, devant une difficulté. perante uma dificuldade. Quand nous traversons des moments difficiles, Quando passamos por um momento difícil, tu cherches la solution, você procura a solução, cela n'arrive pas. você não encontra, Tu essaies de faire effort de marcher dans la você sanctification, faz um esforço de andar na mais ta santificação, situation ne change pas. mas a tua situação não muda. Nous avons tendance Tem uma de tendência nous culpabiliser. de nos culpar. Non, si ma situation ne change pas, Então, se a situação não está andando, c'est ma faute. é a minha culpa. Je vais vous donner 2 exemples. Eu vou dar 2 exemplos. Le premier, O primeiro é, un jour, j'ai rencontré une maman uma vez encontrei uma mamãe, qui me dit, pasteur, me diz, pastor, c'est ma faute. é minha culpa. Si aujourd'hui je souffre, Se hoje estou a sofrer, c'est ma faute. é minha culpa. Il y avait 5 hommes devant moi Tinha 5 homens perante mim qui venaient que vinham au mariage. para o casamento. Et j'ai choisi un parmi. E eu escolhi entre eles. Malheureusement, la personne que j'ai choisie, Mas, infelizmente, a pessoa que eu escolhi c'est lui qui me fait souffrir aujourd'hui. é a pessoa que me faz sofrer hoje. C'est ma faute. É minha culpa. Pourquoi je l'ai choisi? Por que eu escolhi ele? Vous voyez comment la personne se Você culpabilise. sabe como que a pessoa está se culpabilizando? Dans la vie, Na vida, on doit faire des choix. tem que fazer escolha. Il ne pouvait pas se marier avec 5 hommes. Ele não podia casar com 5 homens. Il devait choisir un parmi les 5. Ele devia escolher entre 5. Et ce n'est pas si elle souffre, c'est parce que c'est le choix qu'il avait fait. Não porque está sofrendo porque a escolha que ela fez. Il y a des situations qui arrivent dans la Porque vie, tem situação que acontece na vida, mais elle se culpabilise. mas ela se culpabiliza. Elle dit, c'est ma faute, pasteur. Então, é minha culpa, pastor. C'est ma faute. É minha culpa. Deuxième exemple, Segundo exemplo é, j'ai rencontré une fille eu encontrei uma mulher, uma menina belle, bonita,
de figure de figura, avec tant de valeurs en com lui, muitos valores em si, des potentiels en de lui. potencial nela, Elle me dit, pasteur, diz, pastor, c'est ma faute. é minha culpa. Je n'ai même pas l'envie de me marier. Nem tenho vontade de me casar, C'est ma faute. é minha culpa. Parce que dans mon enfance, Porque na minha infância, j'ai été violé, fui violada, abusé. abusada. Je dis, ma soeur, Disse, minha irmã, comment tu peux penser comme ça? por que você pode pensar assim? Même si tu es abusé à l'âge de 20 ans, 30 ans, Mesmo se você for abusada na idade de 30, 20 anos, comment tu vas te culpabiliser? por que você vai te tornar de culpa? Et surtout, toi, c'est dans ton enfance que cela s'est passé. Quando isso também aconteceu na tua infância, C'est par rapport à quoi tu te por culpabilises. que você se culpabilizasse? Donc, la sœur A irmã, ne voyait plus l'importance de vivre. ele não via mais a importância de viver. Il se disait, mais dans mon enfance, Já na minha infância, ils ont abusé de moi. já me abusaram de mim. Pourquoi je dois me marier? Por que eu tenho que casar? Ma vie n'a plus de sens. Agora não tem mais nenhum sentido. Donc, elle se culpabilise Então ela está se face à culpabilizando une situation. perto de uma situação. Chaque fois qu'elle pensait à cela, Cada vez que ela pensa nisto, elle se mit à pleurer, então ela começa a chorar, découragée, desencorajada, sans force. sem força, C'est ma faute. porque é minha culpa. Non, c'est pas possible. Não, nem se possível. Je ne sais pas ce soir Eu não sei se essa noite, s'il y a quelqu'un se tem alguém qui est dans la même que situation. está na mesma situação. Tu te culpabilises Você está se culpabilizando par rapport d'une situation qui se passe dans ta por vie. causa de uma situação que aconteceu na tua vida. Tu veux bien travailler, Você quer bem trabalhar, mais tu ne trouves pas du travail. você não encontra trabalho. Et après, tu te dis, c'est ma faute. Você vai dizer que não, depois é minha culpa. Tu cherches le mariage, Você procura o casamento, tu ne trouves pas le mariage, você não encontra o casamento, tu te dis, non, sûrement, c'est ma faute. mas diz, não, é minha culpa. Dans quel domaine tu te Em culpabilises? qual domínio você está se culpabilizando? Bien aimé, le sentiment de culpabilité É mais o sentimento da est culpabilidade, très dangereux. é muito perigoso. Ça bloque nos vies. Isso vai bloquear a nossa Tu ne vida. peux pas s'épanouir. Você não pode se evoluir. Tu ne peux pas aller de l'avant. Você não pode ir além. Tu ne peux pas faire de grandes Você não pode choses fazer grandes quand tu te coisas culpabilises. quando você se culpabiliza. Et le monde E o mundo va te manipuler, vai te manipular, va jouer de toi. vai brincar de ti. Et surtout, E, sobretudo, il y a un esprit de tem um culpabilité. espírito de culpabilidade. L'esprit de culpabilité, O espírito de culpabilidade, s'il trouve une personne se encontra uma pessoa qui a un sentiment de culpabilité, que tem sentimento de culpabilidade, il va influencer sa vie. ele vai influenciar a sua C'est vida pour t'amener à la mort. para te levar à morte. Dans quel état tu te trouves? De qual é o estado que se encontra? Troisième volet O terceiro grupo de la culpabilité, é a culpabilidade c'est ce que les gens disent de toi. que as pessoas dizem sobre ti. Beaucoup de gens se culpabilisent Muita gente vai se culpabilizar par rapport à ce que les gens disent de lui. por causa das pessoas que estão a dizer. Nous vivons dans un monde, Vivemos num mundo, quelqu'un peut se organiser, alguém pode se organizar créer un mensonge, e vai criar uma mentira le publier, e publicar. et surtout que nous avons des réseaux sociaux E, aujourd'hui, sobretudo, temos redes sociais hoje et les gens vont croire à e cela. as pessoas vão acreditar no facilmente. Les gens vont commencer à te regarder d'une façon, Eles vão te ver de uma maneira et toi, tu te dis, e você vai se dizer, c'est pas possible. não é possível. Le mensonge, A mentira ça commence à venir une vérité pour toi-même. e vai ser uma verdade sobre ti você próprio. Tu commences à te condamner toi-même, Você vai começar a se te condenar. Você culpabiliser, vai te culpabilizar. parce que tu n'as pas de preuves. Porque você não tem prova. Tu ne sais pas comment te justifier. Você não sabe como vai se justificar. Et tu commences à vivre E você vai começar a viver sans la joie, sem alegria, sans la paix, sem a paz. et il n'y a plus l'envie de vivre. E não terás mais a vontade de viver. Ça, c'est le troisième Esse é o volet de la terceiro culpabilité. nome da culpabilidade. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne Minha mãe quer dizer a uma pessoa que le sentiment de culpabilité o sentimento da est culpabilidade très dangereux. é muito perigoso.
ça bloque la vie Isso vai d'une personne. bloquear a vida de uma pessoa. Même Dieu Mesmo Deus ne pourra pas agir dans ta vie. não vai poder agir na tua Quand vida. quelqu'un se culpabilise, Quando alguém se culpabiliza, tu deviens même fautif devant Dieu. você será culpado perante a Deus. Dieu ne pourra pas, ne saura pas agir dans ta vie. Deus não vai poder agir na tua vida. Et tout ce que tu sauras entreprendre, E tudo que você farás, tu trouveras des blocages dans e tu ton verás chemin. bloqueio no teu caminho. Et il y a aussi des maladies. E também tem doença. Permettez-moi de partager avec nous Permite para nós compartilhar junto quelques conséquences algumas consequências de la culpabilité. da culpabilidade. Quand quelqu'un se culpabilise, Quando você se culpa, quelles sont les conséquences quais são consequências qui peuvent arriver? que podem acontecer? Tout dépendant. Dependendo, Mais je vais vous donner une liste eu vou dar uma lista. qui n'est pas exhaustive. C'est-à-dire, je ne parlerai pas du tout Que eu de não toutes vou les falar de circonstances. todas as circunstâncias, Des conséquences, pardon. da consequência. Mais je vais parler de quelques-uns. Eu vou falar alguns. Première bien-aimée, Primeiro é, quand quelqu'un se culpabilise, quando a pessoa se culpabiliza, il perd ou elle perd ela les perde, sentiments, l'estime de soi. ela perde como se chama, autoestima. Quand vous vous mettez dans la culpabilité, Quando você se mete na culpabilidade, vous allez perdre votre estime de soi. você perde a autoestima. Vous allez perdre votre confiance en Você vous-même. vai perder a tua confiança em ti mesmo. Vous allez dire, je suis rien, Você vai dizer que não sou nada. je suis rien. Que eu não sou nada. Que ça soit devant Dieu, Que será perante a Deus, que ça soit devant les hommes, perante os homens, tu vas perdre ton identité, você vai perder o seu ser, ta a personnalité. tua personalidade. Il y a des gens, quand les gens te regardent, Tem pessoas que quando te olham, tu mets déjà dans ta tête, você vai ter na tua cabeça, na tua ils mente, parlent de toi. e está falando de ti. Quand les gens rigolent, Quando vocês vão começar a rir, tu te dis, ah, ils parlent de mon sujet. você vai falar, está falando do meu sujeito. Tu vas perdre ta sens de vivre. Você vai perder o sentido de viver. Deuxième, O segundo é c'est la honte. a vergonha. Quand quelqu'un est dans le sentiment de culpabilité, Quando você está no sentimento da culpabilidade, elle vit dans la honte. então ela vive na vergonha. Soni même Yakobi Malibanda. Ela vai ter vergonha de sair fora. Honte de vivre avec les autres. A vergonha de viver com os outros. Parce que tu te dis toujours, Você vai ter sempre. il connaît ma situation. Esse conhece a minha situação. Il sait que c'est ma faute. Essa que é a minha culpa. Et ça, c'est très E dangereux. é perigoso. Troisième, O terceiro, c'est le sentiment ou l'esprit de rejet. o espírito o espírito de rejeição. Quand on se culpabilise, Quando a pessoa vai se tornar se on se culpabilidade, sent rejeté. ela sente-se a Même rejeição. les gens qui t'aiment, Mesmo as pessoas que te amam ils peuvent venir vers toi, vão vir a ti, mais tu te dis toujours, você vai dizer sempre, non, il faut faire attention. tenha cuidado. Il connaît ma situation. Eu conheço a minha situação. Il vient pour se moquer de moi. Ele veio para brincar comigo. Non, il vient pour prendre des informations et aller partager. Ele veio para tirar informação para ir dar nos outros. Et à la fin, Mas no tu fim, veux vivre seul, você não quer viver dans la sozinho, solitude. na solidão. Et voilà. E assim. Quatrième, O quarto, le trouble mental. problema mental. Les troubles de conscience. O problema mental da consciência. Quand tu te culpabilises, Então você vai se culpabilizar. mentalement, tu seras troublé. Mentalmente você será perturbado. Dans ta conscience, Então, tu ne seras pas en paix. na tua consciência você não vai ter a paz. Tu vas perdre la joie. Você vai perder a alegria. Tu seras troublé. Tu auras le trouble mental. Você terá um problema mental. Tu verras même ton moral diminuer. Você vai ver que o teu moral diminuiu. 5. O 5, La dépression. a depressão. Quand on se culpabilise, Quando a pessoa se culpabiliza, on rentre dans la prison de la dépression. então a pessoa entra na prisão da depressão. Et la dépression, bien aimé, Então a depressão, meu amado, c'est la manque de paix, é a falta da paz, la manque de force, a falta da força, c'est le découragement. do encorajamento. Tu n'as plus l'envie de faire quelque Você chose. tem aquela vontade de fazer algo. Et encore, E depois nous avons la suicide.
E temos um suicídio. Quelqu'un, quand il se culpabilise, Quando a pessoa se culpabiliza, il va vers la suicide. então a pessoa vai suicidar. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Bem, mas escuta-me bem. Le sentiment de culpabilité O sentimento da culpabilidade peut arriver à tout le monde. pode acontecer a todo mundo. Mais il faut vraiment lutter Mas tem que lutar, que cela ne prenne pas une place. mas que não possa tomar lugar na tua vida. Si tu commences à méditer cela, Mas se você começar a meditar tu nisso, vas rentrer dans la prison de culpabilité. você vai entrar na prisão da culpabilidade. Et une fois que tu rentres dans la prison de culpabilité, Uma vez que você entra na prisão da culpabilidade, les démons de culpabilité, o demônio de culpabilidade, ils viendront influencer ta eles vie vão vir influenciar, pour t'amener à la dépression, para te levar à depressão, pour t'amener à l'esprit de rejet. para te levar no espírito de rejeito, Et tu vas commencer à entendre des e choses. você começar a ouvir coisas. Tu vas commencer même à voir Você vai começar a ver coisas. les démons partout, Você vai ver demônios. les gens qui viennent pour te prendre. As pessoas que vêm para te buscar. Et tu entends des gens te dire, Você vai ouvir pessoas te dizer, vaut mieux mourir que vivre. é melhor morrer do que viver. Jette-toi et meurs seulement. Vai, deita-se e morre. Mets-toi à mort Vai, mata-se. parce que tu ne vales en rien. Porque você não vale nada. Regarde ce que tu as fait là. Veja o que você fez. Tu n'es pas digne, toi. Você não é digno. Tu n'es pas digne. Você não é digno. Tout le monde sait Todo mundo sabe le mal que tu as fait. o mal que você cometeste. Alors pourquoi vivre? Por que você viver? Meurs seulement. Morre. La Bible me dit, A Bíblia me diz, Job hein, Jó, a vécu une situation. ele viveu uma situação. Nous connaissons l'histoire. Nós conhecemos a história. Il a tout perdu. Ele perdeu tudo. Ses enfants, Seus filhos, sa santé. a sua saúde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? O que aconteceu? Les amis de Job, Os amigos de Jó ils sont venus pour dire à Job, vieram para dizer a Jó, si tu souffres, se você está c'est morrendo, à cause de ta faute. é por causa da tua culpa. Job était là. Jó estava lá, Il se disait, mais qu'est-ce que moi je fais? mas disse, o que é que eu fiz? Il se regardait. Ele começava a olhar, Quel est le mal que j'ai fait? qual é o mal que eu cometi? Bien aimé, dans ce monde que nous vivons, Mesmo mal que o mundo que nós il y a des vivemos, gens tem pessoas qui ne veulent pas te voir prospérer. que querem que você prospere. Ce sont des agents du diable. São agentes do diabo. Il vient, bien aimé, Eles virão pour te condamner, para te condenar, pour te dire tu ne vales para en dizer rien. que você não vale nada. Vous savez, le diable a plusieurs méthodes. Você sabe que o diabo tem várias maneiras de Il utilizar. travaille dans l'esprit, Ele trabalha no espírito, mais il travaille aussi dans le physique. ele também trabalha no físico. Donc, il peut t'envoyer des personnes physiques Ele pode ter pessoas físicas qui viendront pour te dire para virar para te dizer, chaque jour, toi, vai dizer que você sempre, toi, tu es ceci, você é assim o seguinte, toi, tu es cela, você é assim, tu ne vales en rien. você não vale nada. Et tu es là, E tu tá lá, tu te dis, mais finalement, ils ont raison. vai dizer que não, tem razão. Pourquoi je dois continuer à vivre? Porque eu continuarei a Je viver, préfère mourir. prefiro morrer. C'est comme ça que beaucoup de gens se suicident. É assim que muitas pessoas estão a suicidar. À cause du sentiment de culpabilité. Por causa do sentimento da culpabilidade. Chers frères et sœurs, Irmãos, ce soir, essa noite, je suis venu vous annoncer, vive dizer, vous devez vous libérer de cet esprit. devemos se liberar, se liberar. Vous avez besoin de la délivrance. Você está na libertação. Si vous vous trouvez dans cette Se situation, você encontra nessa situação, que ce soit que vous avez commis une faute, mesmo se você cometesse algo, que ce soit que, bien aimé, vous vivez une situation et vous commencez à vous condamner, mesmo que você vivesse uma situação, você está se condenasse, que ce soit que c'est les gens qui parlent de choses, mesmo que seja as pessoas falam de coisas, vous avez besoin de la você délivrance. precisa da libertação. Le Dieu que nous servons, O Deus que nós servimos, il est un Dieu de miséricorde, amém, é um Deus misericordioso, un Dieu é qui um Deus pardonne. que perdoa. Amém. Bien aimé, écoutez, Irmão, escuta, avant que nous puissions entrer dans la parole de Dieu, antes de vamos entrar na palavra de Deus, pour voir comment se délivrer, e como ele ser libertário, le sentiment de culpabilité o sentimento da culpabilidade a détruit le vie de beaucoup de gens. destruiu a vida de muita gente. Même dans la Bible, bien aimé. Mesmo na Bíblia, minha mãe, J'ai pris le temps de méditer, d'étudier la Bible sur ce sujet. eu tive tempo de meditar sobre esse sujeito aqui, J'ai constaté e eu vi
des grands hommes de Dieu de grandes homens de Deus qui sont morts que são mortos à cause du sentiment de por culpabilité. causa do sentimento da culpabilidade. Et aujourd'hui encore, E hoje il y a des gens qui meurent, também tem pessoas que estão il y a morrendo, des gens qui souffrent as pessoas estão sofrendo de cela. disto. Je vais vous donner quelques exemples Eu vou dar alguns exemplos. des personnes qui sont mortes Pessoas que são mortas de la culpabilité. da culpabilidade. Mais avant cela, Mas antes disso, je voudrais dire ceci. vou dizer o seguinte: Aujourd'hui, hoje, le sentiment de culpabilité o sentimento da culpabilidade détruit beaucoup de relations. destrói muita relação, Que ce soit dans le couple, seja no casado, que ce soit dans l'amitié seja na coisa amizade et surtout dans les églises. e também, sobretudo, principalmente na igreja, Dans les églises. nas igrejas. Quand quelqu'un a l'esprit de E culpabilité, quando alguém tem o espírito da culpabilidade, c'est quelqu'un é alguém qui ne sait pas recevoir le pardon não sabe receber o perdão et qui ne sait pas demander le pardon. e também não sabe pedir perdão. Retenez ça bien. Guarda bem isso. Quand quelqu'un a l'esprit de culpabilité, Mas você tem um espírito de il culpabilidade, s'est mis dans le prison de você culpabilité. meteu-se na prisão da culpabilidade Il est sous l'influence démoniaque. e está na influência diabólica. Cette personne Esta pessoa ne sait pas demander pardon não sabe pedir perdão et ne sait même pas pardonner les e autres. também não sabe perdoar os outros. Tu as fait une faute. Você fez erro. Là où il y a des hommes bien-aimés, Onde tem homens, il y aura toujours des problèmes. terá sempre problema. Mais on peut toujours les résoudre. Mas também podemos resolver. Mais qu'est-ce qui se O passe? que se passa? Vous verrez quelqu'un Você vê a pessoa qui a fait quelque chose de que mauvais, fez algo de mal, qui a fait quelque chose de... qu'il a commis une erreur, ele fez erro, mais la personne mas a pessoa ne sait pas aller vers l'autre mas não sabe como ir a outra pessoa pour confesser, para confessar, dire mon frère, para dizer, meu irmão, pardonne-moi, perdoa-me, je mal agi. eu agi mal. Aujourd'hui, dans le christianisme, Hoje no cristianismo, c'est un problème é problema de voir les gens se réconcilier. de ver a pessoa reconciliar-se. Pendant que nous sommes le mieux placés Enquanto nós somos bem estabelecidos, de montrer l'importance du pardon. demonstrar a importância do perdão. Combien des hommes de Dieu que vous connaissez? Quando o homem de Deus que nós conhecemos, Juste à cause d'une petite chose, por causa de uma pequena coisa, on se divise vamos dividir et on reste des ennemis. e tornamos inimigos. C'est pas possible. Mas isso não é possível. Bien aimé, quand tu fais une erreur, Mesmo quando você faz erro, tu as commis une faute, cometesse mal, uma coisa assim, il faut aller vers ton frère, vai ter com o teu irmão, va vers ta soeur, vai ter com a tua irmã. dis-lui pardonne-moi, Diz, nele, perdoa, nela, je mal perdoa. agi. Eu agi mal. Mais à cause de ce sentiment, le sentiment de Por culpabilité, causa desse sentimento da les culpabilidade, gens n'arrivent pas à faire as ça. pessoas não chegam a fazer isto. Et je disais, Eu estou a dizer, quand on a l'esprit de culpabilité, quando temos espírito da culpabilidade on ne sait pas pardonner. e não sabemos perdoar, Parce qu'il y a la haine porque tem um coisa, o ódio qui monte en nous. que sobre nós. Il m'a dit ceci, Ele me falou assim, il m'a fait ceci, ele me fez assim. je ne le pardonnerai jamais. Eu nunca vou perdoar. Mais nous partons à l'église, Mas vamos à nous igreja, parlons en langue, falamos em línguas et voilà, e assim seguir. revenons. Vamos voltando. Beaucoup des hommes de Dieu Muitos homens de Deus qui sont morts que são mortos à cause de la culpabilité. por causa da culpabilidade. Premier exemple, O primeiro exemplo é je vous donne l'exemple d'Adam. do exemplo de Adão. Adam, Adão, dans le livre de Genèse. no livro de Gênesis. Cet homme, Adam, Esse homem Adão, il a désobéi. ele desobedeceu. Il a fait ce que Dieu lui a interdit de faire. Ele fez o que Deus proibiu de fazer. Qu'est-ce qui se O passe? que se passa? Au lieu de rester là, Além dele, de estar lá, de chercher la face de Dieu, de procurar a face de Deus, de dire, oh mon Dieu, pardonne-moi. dizer, Deus perdoa-me. La Bible nous dit, A Bíblia diz, Adam a fui. Adão fugiu. Il est sorti hors du jardin. Ele saiu fora do jardim. Je disais, notre Dieu, il est Dieu de miséricorde, Falamos que nosso Deus é Deus de Dieu misericórdia, de compassion. Deus de compaixão. Depuis le ciel, E do céu, il avait vu ele viu que Adam que
que Adão a désobéi desobedeceu mes commandements. o meu mandamento. Dieu pouvait condamner Adam depuis le ciel, Deus podia também condenar o Adão desde o céu. mais Dieu Mas Deus est descendu desceu jusque dans le jardin d'Éden. até no jardim do Éden Il dit, mais Adam, où es-tu? e diz: Adão, onde você está? Adam, il dit, Adão diz: je fuis eu fugi loin de toi, Seigneur. longe de ti. Est-ce que tu as mangé les fruits que je t'avais interdits? Deus perguntou: será que começa o fruto que eu tenho proibido? Bien-aimé, jusque-là, Até aqui, Dieu ne manifeste pas qu'il est en colère. Deus não mostrou que está com a raiva. Dieu ne juge, ne condamne pas Adam. Deus não estava nem julgar, a condenar Donc, Adão. c'était une grâce qu'il faisait à Adam. Mas é uma graça que Deus estava fazendo a Adão. Adam devait dire, oh mon Dieu, pardonne-moi. Devia de Adão dizer que não, Deus, meu Deus, perdoa. Mais non. Mas não. Est-ce que tu as mangé les fruits? Será que começa a dar fruto? O fruto? La femme que tu m'as donnée, A mulher que você me deixa. il m'a donné les fruits. Ele me deu a fruto. Quelle justification? Qual é a justificação? Que justificação? C'était simple. Era simples. Oui, Seigneur, Sim, Senhor. j'ai mangé. Eu comi. Ah, je crois de tout mon cœur. Eu creio de todo o meu Si coração. Adam reconnaissait sa faute, Se Adão reconhecia si a Adam sua confessait culpa, sa faute, se ele confessasse a sua culpa, il n'allait pas être puni de la manière que Dieu l'a eu fait. acho que não podia ser punido como Deus lhe puniu. Mais non, Adam, Mas Adão, le pardon n'est pas sorti dans o sa perdão bouche. não saiu na sua boca. Je me pose la question, Mas eu faço uma pergunta. est-ce que nous, les serviteurs de Dieu, Será que nós, servos de Deus, nous savons prêcher le pardon, será que conseguimos pegar o perdão? mais nous ne savons pas mettre le pardon en pratique? Mas nós não metemos o perdão na prática. Qu'est-ce qui se passe? O que se passa? Deuxième exemple, Do segundo exemplo, Moïse. Moisés. Dieu a dit, Deus disse: c'est toi qui vas libérer ce peuple você que vai libertar esse povo, pour l'amener à la terre promise. vai levar na terra da promessa. Et quand Dieu dit une chose, Quando Deus diz algo, il accomplit sa parole. ele vai cumprir a sua Donc palavra. c'était Moïse qui devait amener ce peuple au Canaan, É Moisés que tem que à levar la o terre povo promise. na terra da promessa. Mais do au cours Canaã. du chemin, Mas no meio do caminho, Moïse va désobéir à Dieu. Moisés vai desobedecer a Il Deus. va faire le contraire que Dieu lui demande de Ele vai faire. fazer o contrário que Deus tinha pedido para fazer. Dieu va descendre, Deus vai dizer, va dire à Moïse, vai dizer para Moisés: Moïse, qu'est-ce que tu vois là-bas? o que você está vendo lá? Je vois la terre promise. Eu vejo a terra No Canaã. promessa, Canaã. Dieu lui dit, Deus disse: à partir d'aujourd'hui, a partir de hoje, tu ne rentreras pas là-bas. você não vai entrar lá. Tu vas mourir ici. Você vai morrer aqui. Donc notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Sabe, nosso Deus, nosso Deus de misericórdia. Pendant qu'il parlait à Moïse, Enquanto Deus falava com Moisés, il faisait grâce à Moïse. estava fazendo graça a Moisés. Il attendait que Moïse dise un mot. Talvez esperava que Que- Moisés dissesse uma Oh palavra. mon Dieu, Oh meu j'ai Deus, mal agi. eu agi mal. Pardonne-moi, Seigneur. Perdoa-me, Senhor. C'était la colère. Era C'était raiva. sous l'influence du peuple. É sobre a crença do povo. Aie pitié de moi, mon É Dieu. piedade de mim, meu Deus. Non, aucun pardon sort. Nenhum perdão saiu da boca dele. Il est mort là. Ele foi morto lá. Il y a tant d'exemples. E tem muitos exemplos. Judas Iscariote. Judá e Iscariota. C'était planifié que Dieu, Jésus devait être trahi Foi planificado que Jesus devia ser traído et être crucifié. e crucificado. C'est normal. É normal. Et c'est Judas qui va tomber dans le piège. Mas é Judas que vai cair do. Il trahit Jésus. Ele traiu Jesus, Mais après, mas depois sa conscience est revenue. a consciência voltou nele. Il voulait remettre l'argent qu'il a pris aux soldats. Então ele foi descobrir o dinheiro que tirou nos anciãos. Mais ce n'était pas ça la démarche qu'il devait faire. Mas não isso que ele devia, o que ele devia fazer. Il devait revenir Ele podia voltar vers Jésus a Jesus, pour dire, mon maître, mas aqui meu mestre, aie pitié de moi, tenha pena de mim. j'ai mal agi. Eu agi mal. Mais non, Mas não, Judas Judá, s'est suicidé. ele foi, matou-se.
Il y a tant des exemples. E tem muitos exemplos. Chers frères et sœurs, Irmãos, ce soir, esta noite, j'aimerais dire à une quer personne, dizer uma pessoa, tu dois sortir de ces prisons. você tem que sair dessa prisão. Tu dois sortir de la Você tem que sair culpabilité. da culpabilidade. Parce que jusqu'aujourd'hui, Dieu ne condamne personne. Até hoje Deus está condenando. Il nous fait encore Ele grâce. nos faz até a graça. Reconnaissons nos fautes. Reconhecemos o nosso erro. Sortons Saímos. de ces fautes. desse Même erro. si les gens nous condamnent, Mesmo se a pessoa nos condena, mais si Dieu te pardonne, mas se Deus te perdoar, le Seigneur lui-même, o Senhor lhe il mesmo, va te Ele justifier. vai te justificar. N'ayez pas peur des hommes. Não tenha medo dos homens. Laisse que les gens disent tout ce qu'ils peuvent dire. Deixa o que as pessoas dizem sobre ti. Mais avoue tes péchés. Mas você fala do pecado. Écoutez ce que la Bible nous dit. Escuta o que a Bíblia diz. Nous voulons terminer. Vamos terminar. Proverbe chapitre 28, Provérbio 28, verset 13 à 14. 13 a 14. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14. 28, 13 a 14. La Bible nous dit ceci, A Bíblia nos diz o seguinte, rapidement, rapidamente, nous allons terminer. vamos terminar. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Quem esconde as suas faltas jamais tem sucesso. mais celui qui les avoue Mas quem as confessas et les délaisse obtient e miséricorde. abandona obtém compaixão. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, Feliz o homem que vive sempre no temor, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. pois quem endurece o coração cai na desgraça. Muntu yazobomba mabe na ye. Essa coisa de guardar o seu... Tu caches tes fautes, tes transgressions, O seu erro de guardar, tu ne pourras pas prospérer. você não terá sucesso. Tu peux, bien-aimé, cacher tes transgressions devant les hommes, Você pode guardar os seus pecados perante os homens, mais Dieu, mas Deus, il voit tout. Ele veja tudo. Il voit tout. Ele veja tudo. Pourquoi tu veux cacher tes transgressions même devant Dieu? Por que você está escondendo as suas faltas perante Deus? Celui qui n'avoue pas ses transgressions, Aquele que celui qui n'avoue pas, qui ne dit pas, qui ne confesse pas, não diz a sua transgressão, il ne prospère pas. ele não vai ter sucesso. Mais celui qui les confesse Mas aquele que confessa et l'abandonne, e abandona, il reçoit la miséricorde de Dieu. obtém a compaixão, a misericórdia de Deus. Heureux l'homme qui continue à marcher dans la crainte de Dieu. Feliz o homem que vive sempre no temor. Quand on abandonne, Quando nos abandonamos, on prend la décision tomamos a de decisão marcher dans la de sanctification, andar na santificação, de ne plus revenir. de não mais voltar. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, celui qui endurcit son cœur, para aquele que endurece o coração, okangi motema na yo lokola libanga, endurecesse o teu coração como uma olingi pedra. kokonfese mabe na yo Você te, não quer confessar o teu pecado. olingi kose réconcilier na moninga tosalaki Você mabe. não quer reconhecer como uma pessoa que você fez mal. Tu vas vivre dans le malheur. Você vai viver na desgraça. C'est comme ça que les gens souffrent. É assim que as pessoas estão a sofrer. Nous souffrons intérieurement Estamos a sofrer parce que interiormente. nous ne voulons pas avouer Porque não queremos falar nos a transgressions. nossa transgressão. Je viens pour répéter, Eu vou e vou repetir. pour vous dire, Para vos le dizer, Dieu que nous croyons, o Deus que nós le Dieu cremos, que nous servons, o Deus que nós il est un servimos, Dieu de é miséricorde. Deus misericordioso. Dieu a tant aimé le monde, Deus amou o mundo. il a donné son Fils unique. Ele deu seu Filho único. Quiconque croit Aquele que crê ne périsse point. que não pareçam. Jésus n'est pas venu pour condamner les gens, Jesus não veio para condenar as pessoas. mais il est venu Ele veio pour sauver. para salvar. Mon frère, écoutez, Meu irmão, escuta. peut-être tu vis dans la condamnation. Talvez você vive na condenação. Les hommes te condamnent. Os homens te condenam. Peut-être toi-même tu te condamnes. Talvez você está se condenando. Je suis venu te présenter Eu Christ. vim te apresentar Cristo. Je suis venu te présenter Christ. Eu vim te apresentar Cristo. Il est mort à la croix Ele é morto na cruz. pour ton salut. Para a tua salvação. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Não há outra pessoa. C'est lui seul. É
eles são. Si Christ te pardonne, Se Cristo te perdoa, il te justifiera. ele vai te Il va justificar. te justifier devant les hommes. Ele vai te justificar perante os Et ils vont changer leur langage E sur toi. eles vão dar sua linguagem perante a Ne Deus. passe pas ton temps à regarder les hommes. Não passa todo o tempo a ver, olhar os homens. Si tu as fait quelque chose de Se você mauvais, fizer algo de mal, va te réconcilier. vai te reconciliar. Va dire à la personne Vai dizer à pessoa que je mal agi. que eu agi mal, Pardonne-moi. perdoa-me. S'il accepte de te pardonner, Se a pessoa aceita te perdoar, gloire à Dieu. glória a Deus. S'il n'accepte pas, Se não aceita, ce n'est plus ton problème. isso não é o teu problema. Ce n'est plus ton problème. Não é mais o teu problema. C'est Dieu maintenant É Deus qui agora. va prendre soin Amém. Que vai tomar conta de la personne. da pessoa. C'est comme ça. É assim. Le christianisme aujourd'hui O cristianismo est hoje plein d'hypocrisie. está cheio de hipocrisia. Vous avez eu des problèmes avec ton frère. Se tivesse problema com teu irmão, Vous n'avez pas arrangé. não arranjaram, Bosolo liangwatate. não conversaram. 2 jours, 3 jours après, 2 dias, 3 dias depois, Bokutani. você vai se encontrar. Ah, mon frère. Ah, meu Ah, irmão. ma soeur. Ah, minha irmã. Quelle hypocrisie. Fala hipocrisia. On doit commencer tout d'abord à traiter les problèmes. Também temos que começar a tratar o problema. Ah oui, parce qu'il y avait un problème. Não teve problema. On n'a pas parlé. Não conversamos. Il n'y a pas un fautif. Não tem nenhuma pessoa culpada Mais nisso. qu'est-ce qui fait Mas o que faz qu'on revient normal? que vai, a pessoa vai voltar a ser normal. Ça, c'est l'hypocrisie. Isto é hipocrisia. Ayons du courage Tem que ter o coragem de confesser de confessar nos actes nossos atos mauvais. maus. Et si les gens te condamnent, As pessoas te condenam, mais Dieu, mas Deus il sera là estará lá pour te pardonner. para te perdoar. Amém. Dernier verset, Outro versículo, 1 Jean chapitre 1, 9. 1 João 1 Jean chapitre 1. 9. Primeira de João 1:9. Mhm. Un Jean 1, 9. Primeira de João 1:9. Si nous confessons nos péchés, Se confessamos nossos pecados, il est fidèle et juste pour nous les pardonner Ele que é fiel e justo e perdoará nossos pecados et pour nous purifier de toute iniquité. e nos purificar de toda injustiça. Si nous confessons Se nós confessamos nos péchés, nossos pecados, notre Dieu, nosso Deus, il est juste Ele é justo, et fidèle fiel de pardonner. de perdoar. Sors dans la culpabilité. Sai da culpabilidade. Tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, Não recebeste Cristo na tua vida, donne ta vie au Seigneur. dá a tua vida ao Senhor. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Eu não sei o que você fez na tua Tu vida. as tué quelqu'un, Se matasse alguém, tu as fait quelque chose de mal. talvez fizesse algo de mal. Tu t'es dit non, Dieu ne peut pas me Mas pardonner. Deus não pode me perdoar. Donc je suis venu t'annoncer, Mas vim te anunciar Christ est mort pour toi. Cristo é morto por ti. Toi qui es déjà chrétien, Você que já é cristão, mais tu te você culpabilises, que culpabiliza, donc viens au Seigneur. vem ao Senhor. Confesse de vous tes péchés. Vem para o Senhor. Diz o teu pecado ao Si Senhor. tu constates Se você vê, que tu demandes pardon, você pedisse perdão, mais tu sens que Dieu ne me pardonne pas, você vai ver que Deus está me perdoando. tu as besoin de la Você délivrance. precisa da libertação. Appelle-nous, Me chama, veuillez nous contacter. venha nos contatar Nous allons t'aider e vamos te de ajudar sortir de cette prison. de sair dessa prisão. Parce que c'est une prison É uma prisão qui bloque toutes nos vies, que bloqueia toda a nossa qui vida. nous amène même de maladies Que até nos physiques. traz doença física. Ne reste pas dans cet esprit. Não fica nesse espírito. Dieu t'appelle aujourd'hui. Deus está te chamando hoje. Dieu t'appelle aujourd'hui. Deus te chama hoje. Demain, Amanhã nous avons la prière. temos a oração. Il n'y a pas la prédication. Não tem a predicação. C'est-à-dire tout ce que nous venons de parler aujourd'hui, O que nós falamos hoje, c'est ce que nous allons mettre en pratique. amanhã vamos meter em prática. Viens à l'église. Vem amanhã na igreja. Nous avons mis notre adresse Metemos nosso endereço dans le flyer. no CEA. Entre dans la page, Entra na página. tu verras notre adresse. Vê nosso endereço. Venez. Venha. Nous allons prier Vamos orar. pour que Dieu puisse te délivrer de E cet Deus esprit. possa te libertar